uma coisa muito interessante da gente conhecer sobre esses assuntos, né, que envolvem a saúde do corpo, da mente, do espírito, né? Como a alquimia assim, nos proporciona esse conhecimento, tem uma coisa muito legal, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês observem nos seus pacientes, as pessoas que procuram vocês, os amigos, enfim, todo mundo aí que vocês estiverem cuidando, é importante vocês estarem atentos a uma coisa. Vocês sabem que o sistema nervoso central aqui, ó, cabeça, né? A cabeça tem que se lavar assim o tempo inteiro, né? De 2 em 2 horas a cabeça se lava completamente. E de 6 em 6 ela troca meio litro de líquido. O líquido que tem dentro da cabeça, 96% dele é água, tá? Não é nada especial, é água, né? Com os outros 4% seriam sais minerais e outras coisinhas mais. Mas, basicamente, ele se lava aqui, ó, com água. De 2 em 2 horas, mas de 6 em 6, ele precisa de meio litro d'água. Eu já comentei isso com vocês aí numa live que eu fiz a respeito da água, né? Da importância da água. Mas o que eu quero dizer é que essa água que passa pelo cérebro, na realidade, ela vai lavar o cérebro, principalmente dessa atividade dos 4 elementos, né? Então, ela vai passando e lavando e tirando esse excesso dos elementos, porque se você for classificar, por exemplo, a área mental, a área cognitiva, a área intuitiva, a área temperamental, o temperamento, ele é muito mais pesado, né? Porque o temperamento, ele está muito próximo ao fazer, à ação. Quando você está pensando, você está longe da ação, mas à medida que isso vai pesando, você vai ficando mais perto da ação. E a ação, ela se transforma em temperamento. Então, a gente tem o temperamento do fogo, da água, do ar, da terra, que a gente comentou no curso de alquimia, essas coisas que baseiam os nossos temperos, né? Os elementos, a bioquímica que estrutura o corpo, baseada nesses elementos. O cérebro tem que lavar. Então, por exemplo, se você tem um excesso de água, o cérebro tem que tirar. Se você tem um excesso, que não é aquela água dele que se lava, tá? É a água das emoções, né? A água da tristeza, é a água do, sabe? Essa água aí que eu estou falando, do temperamento. Tem o fogo do temperamento também, o ar do temperamento, né? A pessoa que é muito aérea e tem que lavar, porque se excede na caixa craniana, porque aqui vocês sabem, é o sistema nervoso central, então ele é muito sensível, ele não aguenta muita porrada, né? Então ele tem que se lavar, ele tem que tirar os excessos, ele tem que tirar aquilo que não interessa a ele. Então aquilo que interessa é o foco, aquilo que não interessa não é o foco, então ele tem que jogar fora e acabou o papo aí, fica por isso mesmo, né? E aí, uma coisa que eu quero alertar vocês quando vocês estiverem diante dos pacientes de vocês, presta atenção, principalmente aqui, ó, na coluna vertebral, né? A coluna vertebral, ela tem os seus mistérios, né? Ela tem as coisas, porque o sistema nervoso central, ele se prolonga por dentro dela, né? Como um líquor espiral, um prolongamento do sistema nervoso central. Então a gente pode dizer que o sistema nervoso central, ele vai chegar até aqui embaixo, né? O cérebro, ele chega até aqui embaixo. Então, o que acontece, por exemplo, uma pessoa muito aguada o quê? Aquele temperamento daquela pessoa que, né, se envolve com todo mundo, engravida do problema alheio, é a mãe do mundo. Vocês já repararam que essas pessoas, elas são curvas assim? Elas têm aquela curva assim, aquele caroço aqui nas costas. Já repararam? Né? Aquela que ela mesmo diz, eu carrego o peso do mundo, né? Então geralmente são pessoas muito aguadas. Então, se tem muita água na cabeça, o cérebro vai ter que se dar um jeito de lavar isso aí. Então, quando o cérebro ele lava e ele tira a água dele,
que não é aquela água que lava ele, tá? É a água do temperamento. E essa água, ela escorre por aqui, ó, tá vendo? Pelas cervicais. Então, quando elas escorrem pelas cervicais, elas têm que se espalhar por aqui, ó, tá? Então, se uma pessoa faz muito isso, então isso aqui vai acumulando, acumula demais, a pessoa termina se curvando, ficando assim, ó. Então é por isso que gente muito boazinha, gente muito maravilhosa, gente, né? É assim, ó, tudo torto, assim, porque pesa. Isso aqui faz um caroço, é horrível, né? Então, preste atenção, a coluna fala. E a coluna fala muito de quê? Dos elementos, né? Por exemplo, quando o cérebro ele degrada as informações, ele degrada em água, que pega as cervicais, ar, que pega aqui as torácicas, ó. Terra, que pega aqui a lombar, e fogo, o único que aguenta fogo aqui é o cóccix, né? Essa região aqui, essas vértebras, né? Então, vamos lá. Uma pessoa que tem excesso de água vai machucar bastante a cervical. Por exemplo, no fim do dia, né, que a gente não aguenta mais assim o dia, né? Tudo aquilo que a gente carrega e chega em casa como? Tudo acabado assim, né? Tudo assim, curvo, né? Porque pesa aqui, ó. É tirando muita sujeira do temperamento, tá? E aí o elemento A descarrega aqui, ó. Descarrega aqui, ó. Nas torácicas. Então, quando você faz esse movimento assim, ó, que você respira, então você ajuda a tirar esse lixo aéreo do cérebro que desce e sai aqui, ó, nesse sistema nervoso a partir das torácicas, ok? Então, uma pessoa muito mental, uma pessoa muito... é o dia inteiro, só naquela viagem na cabeça, tem uma tendência muito grande aqui a também ficar curva, pesar a coluna, principalmente aqui, as torácicas, né? Então é dor de professor, é dor de psicólogo, dói muito aqui, porque passa o dia lavando muito ar, muito aéreo, né? Uma coisa assim, por exemplo, esse pessoal tímido, o que é que acontece com isso? Isso aqui vem para frente, assim, ó. Isso aqui entra, né? Porque isso é esse excesso do ar que não se manifesta. Então presta atenção na coluna. A coluna fala muito dos elementos. E aqui, ó, tá o elemento terra, né? Nas lombares. Então é por isso que é comum, né? As pessoas mais poderosas, mais, né, terrenas, mais materialistas, é tudo mesmo ter uma pança desenvolvida, que é muito elemento terra, né? Come muito, gosta muito de comer, muito elemento terra, né? Então, é interessante esse estudo. Por quê? Porque isso, se demorar muito tempo, vira os tártaros, né? Começa a virar bico de papagaio, começa a virar hérnia de disco, começa a virar um monte de coisa. E, por último, o fogo ataca essa região aqui, ó, tá? Coccigiana, né? E aqui, esse sistema nervoso periférico pega principalmente a estrutura nervosa que desce até o calcanhar, que a gente conhece como nervo esquiático, né? Que o povo chama de ciático. Também está errado, mas o nome correto é esquiático. Então, os 4 elementos, eles se degradam através da coluna. Então, para esse povo, né, para tirar esse lixo da coluna, o que é interessante? Ó, tártaro de água, tártaro de ar, né? Ó, tártaro de terra, tártaro de fogo.